questão é que eu sempre faço uma junção, né, de vendas com a liderança em si. E porque nada mais é do que um bom líder, é uma pessoa que consegue liderar os outros, liderar a si, é um grande vendedor. Né? Você tem que passar aí uma ideia para os outros, eles têm que comprar essa ideia de você de uma forma com que realmente eles se engajam, de uma forma com que eles façam o que você está falando e que eles ainda façam querendo fazer e felizes. Então, é um grande desafio aí da liderança nova. E aí eu trouxe um modelo de líder, um modelo de liderança baseado num case. Eu vou contar uma historinha para vocês. Então, é um case real, é um case de uma pessoa que eu admiro muito, que eu tive o prazer de conhecer e de trabalhar com ela, que é a Renata Magalhães. E quando eu fui falar, né, eu falei assim, vou trazer um modelo de liderança, e eu queria trazer um case, eu pensei em trazer uma pessoa real. Porque é muito fácil a gente aprender e a gente, né, se espelhar em grandes cases de pessoas famosas, porém pessoas que não estão no nosso meio, estão longe, estão distantes. E aí muitas vezes a gente segue algumas coisas, outras vezes a gente duvida, né, pensando, será que é assim mesmo? Né, será que realmente essa pessoa é dessa forma? Será que não é só um personagem que ele criou? E aí eu trouxe um case de uma pessoa real, que é a Renata, e eu vou contar um pouquinho da história dela para vocês, e de que como com a história dela, eu vou trazer aí pilares de um modelo de liderança assertivo e eficiente. Então, Renata é uma pessoa que começou a carreira jovem, aos 21 anos, ela montou seu primeiro cerimonial, ela é formada em Relações Públicas, e aí ela montou um cerimonial de eventos corporativos políticos. Então, há 21 anos, ela foi empreender. Nisso, ela ficou um grande período, até ela ir ser vendedora da Prudential. Ela foi ser uma life planner da Prudential, venda de seguros de vida. Lá, nisso, ela se formou uma grande líder e teve grandes resultados. Com um ano que ela estava lá, ela ganhou todas as premiações, ela fez tudo, e aí, com 37 semanas, eles convidaram ela para ser uma líder de equipe. E nesse convite foi que ela passou com 37 semanas, é uma coisa muito fora da curva. Um life planner com 37 semanas foi, né, chamado para ser líder, para quem é do ramo de seguros conhece, depois de todas as premiações. E aí ela foi ser líder de uma das equipes no Rio de Janeiro, em plenos 20 e poucos anos. Lá ela se manteve por 4 anos. Então, durante 4 anos, ela foi líder realmente dessa equipe, onde ela conseguiu números totalmente fora da curva. Ela conseguiu ter uma equipe totalmente homogênea, então todos os liderados delas eram premiados. Ela foi campeã mundial durante 3 vezes nesses 4 anos. Ela ganhou todas as premiações e, principalmente, ela formou mais de 50 pessoas. E aí, com isso, ela saiu da Prudente e aí fundou a Plataforma 7, que é a empresa dela hoje, onde ela é empreendedora. E onde ela fundou a universidade também, que é uma universidade para a formação de líderes e para a formação de profissionais do segmento de seguro. E aí, baseado na trajetória dela, ela tem 4 pilares, onde ela transformou a liderança e que ela entende que são pilares de sucesso. Então, a questão é, a liderança dela inteira foi formada baseada numa grande dor de todo mundo, que é como fazer as pessoas serem felizes e como conseguir transformar campeões, que é o que ela sempre desejou. E aí ela tem os 4 pilares, são referências. E aí eu convido vocês para a gente fazer o seguinte, quando você vai formar pilares, você vai seguir, né, um modelo de gestão de liderança, um modelo de outras pessoas, uma modelagem, você tem que ter as suas referências. E aí sempre, para você ter um patamar, você ter um sucesso firme, consolidado, sólido, você tem que ter aí 4 pés. Por isso, uma mesinha. Para ele se transformar e for sólido, você tem que ter aí 4 pés. E aí, ela coloca o seguinte no dela, tá? Primeiro, disciplina. É uma frase que ela tem que eu gosto muito, que ela sempre fala aqui. O disciplinado vence o talentoso. Então, a disciplina é aí um dos grandes, né, uma das grandes ferramentas que a gente tem para conseguir alguma coisa. E ela sempre fala, o disciplinado vence o talentoso. Então, não há quem não tenha talento, quem não possa aprender nada, desde que você tenha uma disciplina. Então, é uma das referências dela. A outra que ela tem é sempre superar as metas. Então, ela tinha um desafio, tinha as metas estabelecidas, porém, ela sempre fazia mais. Então, se tinha que fazer 3, ela fazia 5. Se tinha que fazer 12, ela fazia 15.
E aí ela sempre supera as metas. É uma das outras coisas do grande líder. Um líder sempre ele vai querer superar os limites, ele vai querer que os liderados sempre batam as metas, né? Ou seja, ou até que faça mais do que é o estipulado. Então, por isso tem sempre aquele brincadeirinha das metas que são alcançadas, né? Fala, não, meta fácil, porque é sempre a pessoa querer fazer um pouquinho a mais da meta do que ela não chegar na meta nunca. É uma das outras coisas que ela tem. Objetivos claros, então é um dos pilares, onde você vai pensar aqui, se você não tem objetivo, se você não tem meta, qualquer lugar serve, para onde você não sabe onde você quer ir. Então, tenha sempre objetivos claros, bem definidos. E esse é um dos pontos que vão fazer mais com que você consiga liderar a si mesmo. Quem não tem objetivo claro, se você não tem muito claro na sua mente onde você quer chegar, você não vai se liderar nunca. Porque sempre você vai abrir mão daquele objetivo, você vai abrir mão do que você quer por um benefício de curto prazo. Então, você sempre vai ficar procrastinando, falando, depois eu faço. Você tem uma coisa mais prazerosa para fazer antes. E aí é o motivo que a gente não vai para frente. E aí, por último, é otimizar o aprendizado. Otimizar o aprendizado é quando a gente pega para você aprender com os outros. Então, é aquela famosa jargão que acho que todo mundo já ouviu. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. É assim que você vai conseguir sempre otimizar o seu aprendizado. Você vai estar ali com pessoas que são melhores do que você, são pessoas que vão te levar para frente, então você vai ganhar muito tempo no que você tem que aprender e desenvolver com pessoas que já sabem mais. Então, essas são as referências dela, né, que é onde ela tirou de aprendizado na carreira dela de líder. E aí, vocês podem fazer o mesmo. Então, sempre que a gente vai fazer um exercício de modelagem, é essencial que a gente não abra mão da nossa essência. Então, você vai pontuar aí seus 4 pezinhos, o que você acredita que são referências suas, que você acha que vão te otimizar, que vão fazer com que você tenha um sucesso totalmente sólido, né, e equilibrado, com 4 pezinhos de uma mesa para sustentar aquilo ali. O que você acha que você precisa para melhorar ou o que você acha que é o essencial. Então, podem escrever os 4 pés. E aí, baseado nessa história dela, né, e nas referências que ela desenvolveu, que ela trouxe aí como são as mais essenciais, tem o modelo, que é um modelo de liderança em 5 passos. Então, a gente pega as referências para construir uma autoliderança, para se autoliderar, que aí você vai conseguir realmente se desenvolver, e um modelo de liderança de 5 para você liderar a equipe. Então, depois que você já se lidera, que você já tem a sua habilidade desenvolvida de liderar, você é capaz de liderar os outros. E aí, sim, você pode seguir o modelo de 5, que consta, de acordo com a história dela, no seguinte ponto, tá? Que fez ela uma grande líder e fez aí ela formar grandes campeões e ter uma liderança totalmente homogênea, é que ela conseguia desenvolver as pessoas, cada uma com a sua essência. Por isso, o primeiro, que é pensar nas pessoas de formas diferentes. Não tem como a gente ser um grande líder transformando as pessoas que a gente acha que elas são todas iguais. Então, você tem que saber identificar realmente o que cada uma tem de habilidade e dar uma atenção diferenciada para ela. Por isso que ela conseguiu aí ter um time totalmente homogêneo e todos eram premiados. Então, sempre a gente tem que estar aí para a liderança voltada para as pessoas e saber que cada uma é de uma forma e que elas sempre vão precisar de atenções diferenciadas. Esse é o primeiro ponto. Depois, ela tinha um acompanhamento, então uma liderança pautada pelo exemplo. E aí a gente entra muito no feedback e a gente entra muito também na questão de você estar junto. Então, a pessoa vê você fazendo, ela sabe que você está ali do lado dela, mas que você também sabe fazer aquilo, então ela vai realmente seguir. Então, uma liderança aí com acompanhamento diário e acompanhada pelo exemplo sempre de conjunto do líder. Depois, saber identificar a habilidade de cada um. Você conseguir extrair daquela pessoa o que ela tem de melhor e aí sim desenvolver nela. Então, se a pessoa é muito boa, você tem um vendedor, tem um funcionário que ele é muito carismático, né? Então, você pode aproveitar o que ele tem, o carisma dele, a forma com que ele se relaciona com os outros, para que ele desenvolva um resultado melhor. O outro que é mais extrovertido, então você pode aproveitar essa facilidade dele, ou que se adapta melhor, você pode aproveitar essa facilidade para ele desenvolver as outras habilidades. Então, sempre está reconhecendo o que a pessoa tem de melhor, para ela poder estar estimulada e estar sendo motivada. Depois, você tem aí a felicidade pela conquista. Então, um grande líder, ele vibra com a conquista do outro.
E aí, uma conquista realmente que você vibra, que realmente a pessoa entende que é feliz. Por exemplo, eu gosto muito de que é o Bernardinho, que era o antigo técnico de vôlei. Então, você vê que são líderes que realmente ficam satisfeitos realmente com a conquista do time e com o que as pessoas estão conquistando. Então, um grande líder, ele fica feliz pelo resultado alheio. Às vezes, ele abre mão do resultado dele, do que ele pode conquistar, para ele poder ceder ali para o outro e o outro conquistar. E aí, por último, ela tem a questão da disponibilidade. Então, um líder sempre disponível, onde que ela tem ali realmente um interesse genuíno pelo próximo, pelo grupo, e que ela consegue transmitir isso de uma forma com que os liderados identificam e sabem. E aí vem a questão dela, ela tinha troca de tarefas na equipe, onde que várias vezes um fazia para o outro, e faziam até para ela também, para que ela pudesse estar disponível para poder ajudar um colega. E aí, baseado na história, que é uma história bem de sucesso, que é uma história de uma pessoa comum, que venceu aí, que foi líder através de uma equipe de corretores, todo mundo tem acesso, tem aí um modelo de liderança em 5 passos. Vocês pontuarem realmente a liderança de vocês, o que vocês estão fazendo hoje, vocês podem melhorar e ter uma liderança mais homogênea, uma liderança mais motivacional, onde que o seu time realmente vai ter um reconhecimento.